Fim da farra, Conmebol garante fair play financeiro, Flamengo desmente geral e clima tenso no Mundial. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, nos ajude a bater a meta de 100 likes, então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Antes de falar sobre Super Mundial de Clubes, eu vou abrir um parênteses, porque o Campeonato Brasileiro teve mais uma rodada. O Flamengo não entrou em campo, mas a 12ª rodada aconteceu e a melhor notícia que o Flamengo poderia ter: continua líder mesmo sem entrar em campo. Por quê? Porque o Flamengo continua líder. Então, por conta dos resultados dos jogos do Cruzeiro e também do Bragantino. A equipe paulista, o Bragantino, perdeu em casa para o Bahia por 3-0 e o Cruzeiro ficou no 0-0 com vitória em Salvador. Com isso, o Mengão segue no topo da tabela mesmo com um jogo a menos. O Flamengo é o primeiro colocado, tem 24 pontos. Na sequência, na segunda colocação, o Cruzeiro também com 24 pontos, mas com o menor saldo de gols. O Bragantino é o terceiro com 23 e o Palmeiras, que também não entrou em campo, é o quarto com 22 pontos. O Palmeiras na mesma situação que o Flamengo, está jogando o Super Mundial de Clubes, por isso não disputou a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, todo o campeonato vai parar. Agora, ninguém mais entra em campo, então o Flamengo vai passar todo o Super Mundial de Clubes na primeira colocação. Seguindo a tabela de classificação, o Bahia é o quinto com 21 pontos, Fluminense é o sexto com 20 pontos, também não entrou em campo. O Atlético Mineiro tem 20 pontos, é o sétimo colocado. O oitavo colocado é o Botafogo com 18. Mirassol tem 17, também não entrou em campo, e é o nono colocado. O Corinthians é o 10º com 16. O Grêmio é o 11º com 16. Ceará, 15º com 15. Aliás, 12º com 15 pontos também, sem entrar em campo. O Vasco tem 13 e é o 13º. 14º é o São Paulo com 12, 15º é o Santos com 11. Vitória também tem 11, é o 16º, o Inter com 11 é o 17º. Fortaleza tem 10 e é o 18º. Na penúltima colocação, o Juventude, que também tem um jogo a menos, tem 8 pontos. E o Sport, com um jogo a menos, tem 3 pontos. Essa, portanto, a tabela de classificação. E para o Flamengo, esse foi o cenário perfeito. Não poderia ter sido melhor para o Flamengo esta 12ª rodada. Segue o líder, mesmo sem entrar em campo, mesmo com um jogo a menos, e agora pode focar todas as suas atenções no Super Mundial de Clubes, depois volta a olhar para o Campeonato Brasileiro, mas sendo líder, e nessa situação fica bem mais confortável quando voltar a disputar o Brasileirão. Agora eu vou falar sobre o Mundial de Clubes, porque a gente está aqui nos Estados Unidos para fazer essa mega cobertura para vocês, e ontem o Flamengo fez a primeira atividade aqui nos Estados Unidos. Aconteceu o treino na parte da tarde, o time chegou de manhã, na parte da tarde foi a primeira atividade em solo norte-americano, e hoje, agora de manhã, tem mais um treino. A equipe, diferente de ontem, hoje treina na parte da manhã, por volta de 9h30 da manhã, no horário daqui, 10h30 da manhã no horário de Brasília, a equipe vai fazer mais uma atividade. O Flamengo ontem atualizou a respeito dos jogadores que estavam com as suas respectivas seleções. O Arrascaeta e o Alexandro seguiram em processo de controle de carga, com atividades monitoradas, visando a recuperação física ideal. Gonzalo Plata deve retornar aos treinos no campo e há grande possibilidade de estar à disposição da equipe no final de semana. Ontem, durante a atividade, a gente pôde observar o Plata fazendo o treino no campo, mas parte dele separado do restante do elenco. De La Cruz apresenta evolução no tratamento, e embora ainda esteja na fisioterapia, a expectativa é que inicie os trabalhos em campo já a partir do treino de hoje. Essas foram as atualizações dos jogadores que estavam, com as seleções e também com aqueles que estão no departamento médico fazendo esse tratamento. E Arrascaeta e Alexandro não entraram em campo ontem, não treinaram com a equipe, mas o Flamengo fez questão de enfatizar e tranquilizar a todos de que nenhum dos dois jogadores tem problema físico. Mas, como foram os dois jogadores que mais tiveram minutos durante a data FIFA, era um processo natural eles não entrarem em campo, então eles fizeram um treino à parte na academia ontem e hoje já volta às atividades no campo normalmente com o restante do elenco. Ficaram de fora do treino Arrascaeta e Alexandro, mas está tudo bem com os dois jogadores, está tudo certo. Foi apenas um controle
por conta do excesso de jogos. O Arrascaeta, que jogou as 2 partidas pelo Uruguai, foi o jogador que mais entrou em campo na data FIFA. O Alexandre também, que entrou em campo pela seleção brasileira nos 2 jogos, ficou menos tempo do que o Arrasca em campo, mas atuou os 2 jogos, então por isso eles não participaram das atividades, e a expectativa é que hoje os 2 estejam à disposição e treinem normalmente com o restante do elenco. Expectativa mesma para o Gonzalo Plata, que deve voltar a ficar 100% à disposição. Ontem teve uma entrevista coletiva com o José Botto e ele chegou a garantir que 90% do time estará disponível para a estreia. Com essa fala do José Botto, eu acredito que apenas o De La Cruz não esteja entre as opções para o técnico Felipe Luiz na estreia do Super Mundial na próxima segunda-feira contra o Esperance da Tunísia. O restante dos jogadores devem estar todos à disposição. Ainda falando sobre essa entrevista do José Botto, ele desmentiu geral, abriu o jogo, falou sobre a situação do Gerson, toda essa situação envolvendo o jogador e tudo que saiu de informação nos últimos dias a respeito de uma possível saída do atleta. E o José Botto, ele falou o seguinte, na minha opinião ele falou o óbvio: até o momento o Gerson é o jogador do Flamengo, com todos os direitos e todos os deveres dos jogadores do Flamengo. Está motivado para jogar o Mundial e se joga ou não, não é uma decisão minha, é do técnico, mas está aqui como todos os outros 31 estão aqui e prontos para o técnico utilizar, falou então o José Botto a respeito do Coringa do Mengão. E ainda segue com a mesma situação, né? Realmente ele ainda é jogador do Flamengo, ele é jogador do Flamengo, e a situação do Gerson, ela é a seguinte: por quê? O Zenit, se realmente for tirar o Gerson do Flamengo, a negociação não é com o Flamengo, a negociação é com o jogador. O Zenit tem que pagar a multa para o jogador e o jogador pagar ao Flamengo, porque é o jogador que vai romper o contrato com o Flamengo e não o Zenit que vai pagar a multa para o Flamengo. O Flamengo já deixou claro que não quer negociar, ou seja, que não vai entrar em negociação com nenhuma equipe e só sai pelo valor da multa, o valor pago, e quem estaria quebrando o contrato seria o Gerson. Então, muito parecido como o Flamengo fez com o De La Cruz. Foi lá, fez o pagamento para o De La Cruz do valor da multa dele, transferiu para a conta do De La Cruz e o De La Cruz pagou para o River Plate. Vai ser a mesma coisa agora. Não vai ser o Zenit com o Flamengo, vai ser o Zenit com o Gerson e o Gerson com o Flamengo. Esse é o movimento que vai acontecer para a saída do Gerson, para poder o jogador se desligar do Mengão, porque o contrato é com o Gerson e o Flamengo, e o Zenit não está numa negociação, está pagando a multa. Então não passa dinheiro do Zenit para o Flamengo, passa dinheiro do Zenit para o Gerson. Essa é a atualização, mas o José Botto fez questão de dar essa entrevista para deixar claro que não tem negociação nenhuma, que o jogador está completamente disponível, que vai entrar em campo. Muito se falou, né, sobre uma possibilidade dele não entrar em campo, dele não ser utilizado, dele sequer vir para o Super Mundial de Clubes, mas o que o José Botto, em nome do Flamengo, falou é que não há negociação em andamento neste momento, o Zenit não falou com o Flamengo, como a gente já imagina, e também que ele está completamente disponível. Mas o clima, ele é tenso entre as partes, porque a informação do Globo é que o Flamengo estaria completamente insatisfeito com o pai do Gerson. Não diretamente com o Gerson, mas o clima entre diretoria, entre os representantes do jogador, o pai do Gerson, não estaria nada legal. E esse é o pior momento para isso acontecer, né? O que o Flamengo menos precisava era um desgaste interno nesse momento. Mas o clima tá tenso entre as partes, não tá uma situação legal. O Flamengo realmente muito incomodado com a condução que foi feita, que está sendo feita toda essa situação para uma possível saída do Gerson para o Zenit. Agora, mudando de assunto, vou falar sobre a Conmebol, que tomou uma decisão quase que dizendo, ó, acabou a farra, agora vai ter regra, foi o que disse a respeito do fair play financeiro. O Alejandro Domingues, presidente da entidade, ele foi reeleito ontem até 2031 e na entrevista ele falou a respeito do fair play financeiro. Ele falou: temos que cuidar muito bem da saúde do nosso futebol. De nada serve ou vai servir gerar dinheiro e investir com clubes ficando cada vez mais endividados. Então, o próximo passo é inovar e implementar o fair play financeiro. É tempo que a história mude. Não queremos clubes endividados. Queremos clubes fortes, queremos que se invista o dinheiro na logística que nos vai assegurar o futuro. Trabalhamos juntos, podemos sonhar, solidificar a base e as condições dos nossos clubes e associações membro. Foi o que disse
o presidente da Conmebol, então, garantindo que vai inovar e que vai implementar o fair play financeiro, o presidente da Conmebol, que o Flamengo fica muito satisfeito, porque todo mundo sabe que o Flamengo é muito a favor do fair play financeiro, a equipe que se organizou e se estruturou financeiramente nos últimos anos, e é a favor do fair play financeiro. A CBF falou sobre isso recentemente, sobre a implementação de um fair play financeiro e um projeto em 90 dias, e agora a Conmebol também fazendo esta afirmação que vai implementar o fair play financeiro. Flamengo satisfeitíssimo, o Flamengo fica muito contente quando se fala sobre isso, porque é uma pauta que o Flamengo defende, que o presidente do Flamengo já vem falando há algum tempo. Vamos ver o que vai acontecer e qual será os movimentos da Conmebol em relação a isso, mas só a declaração do presidente já deixa o Flamengo muito feliz. Galera, como eu falei, hoje tem treino do Flamengo, mais uma atividade aqui nos Estados Unidos, em Atlantic City. O Mengão treina agora na parte da manhã, 1h da tarde tem coletiva de imprensa com o Léo Ortiz. Todo dia deve ter um treino e uma coletiva, né? A expectativa aqui nos Estados Unidos, a programação deve ser essa. E hoje, treino na parte da manhã e 1h da tarde, coletiva de imprensa com o Léo Ortiz. Você acompanha tudo no BTB Esportes, aqui no canal, também nas nossas redes sociais. Está cobrindo tudo para vocês. Então não esquece, se você não for inscrito no canal, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você ser notificado de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro, futebol internacional e principalmente aqui no Clube de Regatas do Flamengo. Muito obrigado por tudo. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.